Bom, então vamos lá. Bom, então, como eu disse, hoje nossa aula vai ser sobre o sistema endocannabinoide e entender um pouco sobre a farmacologia do uso medicinal do canabidiol, principalmente, e também dos fitocannabinoides. Entender o que são canabinoides, fitocannabinoides, sistema endocannabinoide, né? Diferenciar todas essas coisas e o principal, entender como prescrever, né? Iniciar essa prescrição desse produto, desse medicamento aqui no Brasil. Então, para começar a falar sobre o uso medicinal dos canabinoides, a gente tem que entender que tudo começou a partir de uma planta chamada cannabis sativa, que é conhecida, né, pela humanidade desde 2700 antes de Cristo, porque ela já foi descrita na primeira farmacopeia chinesa com uma finalidade medicinal, ou seja, a utilização dessa planta para o alívio de dores, cólicas, né? Então, ela já tem essa utilização medicinal com essa finalidade descrita desde 2700 antes de Cristo, né? E ela existe há mais de 10 mil anos, né? Então, a gente sabe que ela é muito reconhecida pelo seu uso tradicional, né? Que é como chama esse uso antigo, né, que veio empiricamente, ou seja, antes da gente saber os porquês daquilo funcionar, a gente já sabia que funcionava. Então, desde 2700, a gente tem esses primeiros registros desse uso medicinal, e aí também, né, em outros países, esse uso, né, começa a se disseminar aí, né, sai da China, dessa região onde iniciou a planta, né, e também vai depois para a Europa, chega aqui nas Américas, né, em 1500, principalmente, né, o primeiro contato que a cannabis tem com o Brasil, especificamente, é já na colonização portuguesa, né, quando as caravelas utilizavam, né, cordas e velas navais feitas com fios de cânhamo. Cânhamo nada mais é do que uma das diferentes variedades da espécie Cannabis sativa L, que possui, então, uma quantidade muito baixa de um fitocannabinoide muito importante, que é o responsável por alterar a consciência das pessoas que utilizam, que é o tetrahidrocannabinol, ou THC. Então, esse cânhamo, né, era uma planta mais fibrosa, mais utilizada para finalidade industrial, então muito resistente, por isso usada nas embarcações, né, navais, e resistente à água também, e chegou aqui no Brasil, então, junto com os escravos que trouxeram junto a eles, né, sementes e algumas plantas, porque eles também já utilizavam com diferentes finalidades, medicinais, recreativas, de ritos, né, enfim, religiosos, passagens religiosas, tinha muita utilização, e assim que essa planta chegou nas Américas, né, nos Estados Unidos também teve uma associação muito forte com os imigrantes mexicanos, e por diferentes motivos que não tem nada a ver com nenhuma base, fundamentação científica, mas sim de interesses econômicos, principalmente, sociais e culturais, essa planta foi então sendo marginalizada e colocada como se fosse a causadora, né, da marginalidade, da loucura, né, da população ficar violenta, enfim, foi se formando também, né, como fala, essa cultura em cima dessa planta com uma forte propaganda, né, com várias mentiras contra ela, sendo então disseminadas fortemente, junto com a sua proibição no mundo todo, por conta dessas, né, dessas forças, dessas vontades, o que culminou
ou então essa proibição da planta que veio junto à dificuldade, ou seja, a proibição de pesquisar e entender mais, tanto sobre a planta, como pesquisar e entender como ela causava todas aquelas reações que já eram conhecidas há muitos anos pela população, só que não era ainda entendido, né, qual molécula era responsável e como ela causava essas alterações. Isso dificultou muito esse nosso entendimento, né? Então, quanto menos você pesquisa, menos você sabe sobre determinado assunto. E foi isso que aconteceu, o que dificultou, mas não parou as pesquisas com a planta cannabis sativa. Dois grandes nomes, né? O professor Rafael Mechoulam, em Israel, que é o considerado pai da medicina canabinoide, e também o professor Elisaldo Carlini, aqui de São Paulo, da Unifesp, né, brasileiro, foram os grandes pesquisadores, então, principalmente o professor Mechoulam, que continuou a pesquisar, né, essa linha, que meio que ninguém dava bola mais, ninguém queria pesquisar, porque o FDA, que é o principal órgão aí, né, regulamentador das drogas, tinha classificado também a cannabis como uma planta sem propriedades medicinais ou curativas, né, Schedule I, ou seja, só tem propriedade de abuso, né, uma droga de abuso, mas sem utilização medicinal, o que hoje a gente sabe que é totalmente inverdade, visto que a gente tem um sistema no nosso organismo que é responsivo às moléculas encontradas nessa planta, o que só foi capaz também de ser, né, descoberto devido, então, a esses pesquisadores que não pararam. E, então, em 1964, o professor Rafael Mechoulam consegue isolar e identificar as principais moléculas ativas presentes na planta cannabis sativa, o THC e o CBD, identificando então essas moléculas, fazendo essa separação. Eles foram buscar por onde aquelas moléculas agiam no nosso corpo e aí eles encontraram então o nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema todo responsivo a essas moléculas, então também receberam o nome de canabinoides em homenagem à planta cannabis sativa, né? O sistema recebeu esse nome e também as moléculas endógenas que nós produzimos e que se ligam a esses receptores que estão no nosso corpo também foram chamadas de endocannabinoides. E a partir daí, então, a partir dessas descobertas super importantes e disruptivas na história da medicina canabinoide, a pesquisa começou a aumentar, né, a produção científica sobre a planta e sobre esse sistema começou a aumentar, e hoje, então, a gente sabe, né, que o número de publicações por ano cresce exponencialmente e a tendência é só essa mesma, é só continuar aumentando, porque ainda, né, existe muito a ser pesquisado, a ser entendido, pois um mundo novo foi aberto com a descoberta, então, do sistema endocannabinoide na década de 90. Por isso que a gente percebe que, a partir da década de 90, existe, então, um aumento expressivo no número de publicações no PubMed, quando a gente coloca esse termo medical cannabis, né? E por isso também existem diferentes níveis ou forças de evidências científicas para diferentes indicações terapêuticas, porque como a gente costuma dizer, a cannabis, né, ela não é uma panaceia, muita gente acha que é, né, porque, como assim você indica para tudo, que serve para tudo, não serve para nada, e não é bem assim, eu costumo dizer que quando a gente entende o sistema endocannabinoide, todas essas correlações, a gente começa a entender a complexidade de se colocar tudo isso dentro da caixinha da nossa medicina baseada em evidências, né, da nossa medicina tradicional,
e conseguir aqueles resultados com P significativo. Mas, né, tirando isso, já existem sim diferentes indicações terapêuticas com diferentes níveis, né, forças de estudos comprovando eficácia e segurança dos fitocannabinoides nessas indicações, mas a gente vai aprender então já já sobre o sistema endocannabinoide, e aí vocês vão ter um pouco mais de clareza sobre como uma única planta, né, ou enfim, um único componente ou vários componentes podem ser eficazes, né, trazer alívio para os sintomas de tantas patologias completamente diferentes, né? Desde dor crônica, esclerose múltipla, náusea, autismo, ansiedade, síndrome do cólon irritável, esquizofrenia, depressão. Então, como, né, essa planta consegue agir em todas essas doenças que, quando a gente pensa, não se conectam, mas estão em um organismo que está conectado por esse sistema que a gente já vai entender melhor, que é o sistema endocannabinoide, né? Então, por isso que existem essas diferentes forças, mas, como eu disse, para algumas indicações, como dor crônica, esclerose múltipla, né, a espasticidade por esclerose múltipla, fibromialgia, epilepsia, náusea, insônia, são indicações terapêuticas que já existem evidências conclusivas demonstrando a eficácia dos fitocannabinoides para a melhora de alguns dos sintomas, então, dessas condições clínicas e, né, outras condições já têm forças de moderada a mais fraca, insuficiente, o que não significa que não haja eficácia, né? Eu costumo sempre usar o exemplo do Alzheimer. Peraí, gente. Eu costumo sempre usar o exemplo do Alzheimer, porque a gente tem muito paciente, né, a Canamedes aqui no Brasil, tem muito paciente que usa, né, para essa indicação terapêutica, e os médicos relatam, né, uma eficácia impressionante, assim, uma melhora significativa em diferentes frentes, assim, né, do tratamento desses pacientes com Alzheimer, então agressividade, peso, né, melhora do sono, do apetite, das funções, né, enfim, da risada, do humor, principalmente, né, enfim, tratamento com as pessoas, de conseguir, né, enfim, voltar a comunicar, fazer algumas coisas sozinho, independência, não totalmente, né, mas, enfim, essas melhoras já são muito relatadas, tanto pelos próprios pacientes, os parentes dos pacientes e os médicos, mas, como a gente sabe que na medicina baseada em evidência, tudo, né, precisa aí de um estudo clínico randomizado, prospectivo, duplo cego, multicêntrico, e ainda não existe esse tipo de trabalho demonstrando, então, né, uma eficácia nesse tipo de indicação terapêutica, o que, mais uma vez, não significa que não tenha, né, tem outros trabalhos pré-clínicos que já demonstram um possível mecanismo de ação também, né, para essas indicações. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Existem diferentes condições que podem se beneficiar com o uso medicinal da cannabis, né, com o uso dos fitocannabinoides, mas elas têm diferentes forças de evidências científicas no momento, o que está só aumentando, né? Bom, mas como eu disse, então, a partir do isolamento e identificação dos dois principais fitocannabinoides, o CBD e o THC, que então foi possível a identificação do nosso sistema endocannabinoide. Ele que é o maior sistema, né, responsável pela manutenção da homeostase, ou seja, a manutenção do equilíbrio do nosso organismo. E a partir então da identificação do CBD e do THC, os pesquisadores foram ver no nosso organismo por onde aquelas moléculas se ligavam para ter os efeitos farmacológicos que elas tinham. E então descobriram dois receptores que foram denominados receptores canabinoide tipo 1 e receptor canabinoide tipo 2. Após essa descoberta,
Os pesquisadores, então, continuaram a buscar algumas moléculas endógenas, ou seja, produzidas pelo nosso próprio organismo, que teriam ações nesses receptores, visto que o nosso corpo não ia ter receptor lá só para interagir, né, com essa molécula vinda de uma planta. Então, eles descobriram, né, ou identificaram os chamados endocannabinoides, ou seja, canabinoides produzidos endogenamente pelo nosso próprio organismo, que os dois principais é a anandamida e o 2-AG, que a gente também vai conhecer um pouquinho melhor mais para frente. E, além disso, eles descobriram que esses endocannabinoides, eles eram sintetizados e degradados sob demanda de uma maneira também especial, a partir de enzimas de síntese e degradação. Então, essas enzimas também fazem parte do chamado sistema endocannabinoide, que é composto, então, pelos receptores canabinoides, pelos ligantes endógenos, os endocannabinoides, e as enzimas que fazem parte da síntese e degradação desses compostos. Mas é importante que vocês saibam que existe um outro sistema que já está sendo descrito pelos pesquisadores também, que está sendo chamado de sistema endocannabinoide expandido, ou sistema endocannabinoidome. Porque a gente vai ver que esse sistema endocannabinoide, na verdade, interage com todos os sistemas do nosso organismo. E as moléculas canabinoides, além de atuarem nos receptores CB1 e CB2, elas também podem ativar e alterar outros diferentes receptores, moléculas, proteínas, enzimas, transportadores, diferentes atividades dentro do nosso organismo. Então, esse sistema mais expandido também está sendo estudado e é chamado, então, de sistema endocannabinoidome ou sistema endocannabinoide expandido. Então, como eu disse, né, para a gente entender o sistema endocannabinoide, vamos começar pelo básico, pelo SEC, ou sistema endocannabinoide. É importante que a gente entenda, né, que o nosso organismo ele é dividido didaticamente. Ele é dividido didaticamente, né, para a gente conseguir entender melhor, estudar, né, em alguns sistemas, né, sistema esquelético, respiratório, muscular, circulatório, digestivo e nervoso. Todos esses sistemas, eles se conversam de uma maneira ou de outra, né, e eles interagem principalmente. Mas o principal sistema responsável, então, por conectar todos eles e manter o nosso corpo como um todo, né, todo conectado, conversando, é o sistema endocannabinoide. Por isso que eu costumo associá-lo ao maestro de uma orquestra, porque o maestro, quem vai conduzir aquela orquestra, e o principal, é ele quem é o responsável por manter a orquestra em harmonia, né, tocando em harmonia. E o sistema endocannabinoide faz do mesmo jeito no nosso organismo. É ele quem é o responsável por dizer, então, quem toca ou quem deixa de tocar, ou seja, quem anda, né, quem passa, qual sinal passa, qual sinal deixa de passar, e principalmente ao grande manutentor, não, o grande responsável pela manutenção do equilíbrio do nosso corpo, ou seja, da homeostase, que é exatamente esse estado natural de equilíbrio que a gente tende, né, a querer atingir aí como sendo um estado de saúde. Então, como eu disse, esses receptores, chamados receptores canabinoide tipo 1 e tipo 2, eles foram descobertos e eles estão amplamente distribuídos pelo nosso organismo todo. Então, a princípio, né, no começo, eles achavam que o receptor CB1 era exclusivo do sistema nervoso central. Hoje, a gente já sabe que isso não é verdade. A gente tem CB1 no corpo todo, mas ele ainda está principalmente localizado no sistema nervoso central. E ele regula uma série de
características, né, uma série de funcionalidades do nosso organismo, como o apetite, as células imunológicas, atividade motora, coordenação, percepção de dor, memória e pensamento. Já o receptor canabinoide tipo 2, ele também, antes acreditava-se que era expresso apenas na periferia, mas hoje a gente já sabe que não, que ele está também presente no sistema nervoso central, principalmente na micróglia, que são as células do sistema imunológico residentes no sistema nervoso central, mas ele ainda é mais expresso na periferia, principalmente relacionado às células, então, do sistema imunológico, né? Dando, então, essa função, né, de proteção do nosso organismo, principalmente, então, controlando a homeostase na periferia, a partir, né, controlando, então, diferentes atividades, como atividades do sistema cardiovascular, sistema nervoso central, imunológico, principalmente, como eu já falei, e está também expresso em diferentes partes do nosso organismo, né, no nosso corpo todo, controlando aí diferentes funcionalidades. Esses receptores, eles foram, então, descobertos, né, ou elucidados na década de 90, então é relativamente recente essa medicina, né? Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como que a gente nunca estudou isso na faculdade, a gente nunca viu isso em lugar nenhum, ninguém fala isso pra gente, né? Nenhum livro de farmacologia. Então, é por isso que até o Hang Dale, que é um livro, o principal livro de farmacologia, um dos mais reconhecidos, né, pela academia, ele foi colocar muito recentemente, não vou lembrar o ano, mas eu acho que foi o que, 2017, 2016, ele foi colocar muito recentemente um capítulo sobre a farmacologia dos canabinoides, né, porque isso tem sido, então, uma descoberta relativamente recente, né, para a ciência, mas a gente já sabe, né, que daria aí para ter esse ensino nas universidades, estamos trabalhando e lutando para isso, para que esse conhecimento, então, chegue cada dia mais cedo às pessoas, né, mas aqui a gente começa a entender um pouco do porquê, então, isso nunca foi, né, trazido para a gente, né, porque só em 90 eles descobriram esses receptores, que são receptores do tipo metabotrópicos, ou seja, são receptores que têm 7 domínios transmembrana e são acoplados a uma proteína, nesse caso, a proteína G inibitória, que quando, né, esse receptor ele é ativado pelo seu agonista, seja ele um endocannabinoide ou um fitocannabinoide, né, como a gente já viu aqui, THC, por exemplo, ele vai iniciar uma cascata intracelular inibitória, né? Então, a proteína G inibitória, ela vai inibir a adenilatociclase, diminuindo, então, a conversão de em AMP cíclico, ela vai estimular o efluxo de potássio, inibir o influxo de cálcio, também atua na MAP-kinase, na parte intracelular, né, de expressão de genes, ou seja, todas essas ações, né, vão reverberar numa diminuição na excitabilidade neuronal, consequentemente, a diminuição da neurotransmissão, porque a gente tem esse receptor canabinoide expresso em todas as vias de neurotransmissão, dopaminérgica, glutamatérgica, GABAérgica, serotoninérgica, enfim, todas as vias, elas são controladas, né? Elas podem ser controladas com esse sistema de, opa, aqui, com esse sistema de feedback negativo, que é o que acontece, então, na dentro, né, dessa sinapse neuronal, né? O que acontece é o chamado, então, ação retrógrada, né? Ou sinalização retrógrada, que é o meio com que esses fitocannabinoides conseguem, então, controlar essa neurotransmissão. Então, a gente percebe que os
os endocannabinoides 2-AG e anandamida, eles são produzidos pelo neurônio pós-sináptico, né? Presentes, então, eles são produzidos a partir da membrana pós-sináptica, né? A partir de lipídios de membrana, pelas enzimas de síntese respectivas. Então, algumas enzimas sintetizam anandamida, outras sintetizam 2-AG. Essas enzimas, então, a partir de uma demanda, porque, como eu falei, essa neurotransmissão ela tem algumas diferenças. Uma das diferenças é essa produção, síntese e liberação dos endocannabinoides na fenda sináptica a partir dos endocannabinoides, né? Não falei fitocannabinoides, na fenda sináptica, a partir, então, de um estímulo recebido pelo próprio neurônio pós-sináptico, né? Que, então, vai sintetizar e liberar esses endocannabinoides na fenda sináptica a partir do neurônio, então, pós-sináptico, para ter atuação no receptor canabinoide que está presente na membrana neuronal pré-sináptica. Essa atividade é o que a gente chama, então, de sinalização retrógrada ou ação retrógrada dos canabinoides, né, dos endocannabinoides, porque a gente sabe que na neurotransmissão clássica ou tradicional, né, o sinal ele é passado do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico a partir então da sinapse, da fenda sináptica, onde os neurotransmissores eles já foram sintetizados, estão dentro de vesículas, né? Então eles foram invesiculados, várias moléculas estão dentro dessa vesícula que vai chegando aqui na pontinha do neurônio e vai liberar vários desses neurotransmissores que irão agir, então, no neurônio pós-sináptico. Essa neurotransmissão clássica, né, que a gente conhece, é o contrário da canabinoide, já que os endocannabinoides são produzidos no neurônio pós-sináptico a partir de um estímulo que ele tenha recebido, né? Então, está liberando muito, vamos supor que aqui, né, serotonina, a gente já passa para o próximo slide que vai visualizar melhor. Mas aí ele recebe essa sinalização de que está tendo muito estímulo, então ele precisa liberar os endocannabinoides que vão agir no CB1, diminuindo essa excitabilidade neuronal, diminuindo, então, essa sinalização. Depois que os endocannabinoides tiveram essa atividade no receptor CB1, eles precisam, então, voltar para o meio intracelular para que eles sejam, então, degradados pelas enzimas de degradação respectivas FAH e MAGL. Mas para voltar para o meio intracelular, eles precisam de proteínas carreadoras para fazer esse transporte, né, a partir das membranas, que são moléculas grandes, lipídicas, e é importante a gente saber que essas proteínas, né, fazem esse transporte, porque uma das ações farmacológicas do canabidiol está exatamente aqui, né, inibindo, então, essa recaptação celular de anandamida e de endocannabinoides, aumentando, então, a exposição da anandamida na fenda sináptica. Mas, então, voltando aqui, né, como eu falei para vocês, essas moléculas, elas são muito promíscuas. O que é isso? Elas não se ligam só aos receptores canabinoides, né? Elas provocam alterações em diferentes receptores que estão distribuídos pelo nosso organismo com diferentes afinidades também, né? Diferente força de ligação, diferente atuação farmacológica. Então, a gente vê aqui que o 2-AG e a anandamida, que são os nossos endocannabinoides, eles têm atividade, né, em diferentes receptores, e o THC e o CBD, que são fitocannabinoides, ou seja, moléculas canabinoides vindas da planta cannabis, também tem essas diferentes afinidades. E percebam que o CBD tem uma afinidade muito fraca aos receptores canabinoides, ó.
A fletinha está até mais clarinha. Isso é importante porque já já a gente vai falar sobre a atuação farmacológica do CBD, e a gente vai ver que ele não age principalmente via receptor canabinoide, mas sim por diferentes mecanismos moleculares. Isso também é interessante. Já já a gente conversa sobre isso. Como eu falei, os pesquisadores também foram buscar, então, depois de identificar os receptores metabotróficos CB1 e CB2, eles foram buscar, então, os ligantes endógenos que eram produzidos para atuar naqueles receptores, e o primeiro deles foi nominado, né, denominado anandamida, isso porque ananda em sânscrito significa bliss, né, ou um estado de felicidade extrema, e né, ela tem uma formação molecular com amida, então denominaram, né, essa molécula como anandamida, ou seja, a molécula da felicidade. Isso porque ela também é muito parecida, muito semelhante, e atua de maneira muito parecida com o THC, a molécula responsável pela alteração da percepção da realidade, que está presente na cannabis sativa, que dá aquela euforia, né? Sensação gostosa, de felicidade. Então, também por isso, ela recebeu esse nome, né? E tanto a anandamida como o 2-AG, eles possuem como precursor o ácido araquidônico, né? Então, são moléculas lipídicas que se ligam nesses receptores e provocam alteração e são produzidos e liberados sob demanda, né? Uma característica diferente, portanto, de outros, então, de moléculas neurotransmissoras, né? Aqui a gente já conversou, então, sobre essa síntese e degradação. Aqui, então, mais uma vez, para vocês entenderem, né, essa comunicação neural, né, do sistema endocannabinoide e como, então, ele é capaz de modular diferentes vias que não estejam em equilíbrio, né, que estejam em desequilíbrio, ou seja, sem harmonia. Então, a gente tem aqui o neurônio pré-sináptico, pós-sináptico, e a liberação aqui de vesículas contendo, né, GABA, glutamato. Desculpa, gente. Esses receptores, então, essas moléculas vão atuar nos receptores que estão presentes na membrana pós-sináptica e vão, então, reverberar em algumas atuações aqui intracelulares que vão enviar mensagens, né, sinais para liberação, então, dos endocannabinoides, que vão ser sintetizados e liberados a partir do neurônio pós-sináptico para atuar no neurônio pré-sináptico a partir dos receptores canabinoides que estão aqui nessa membrana neuronal e, então, diminuir essa excitabilidade neuronal, então, essa neurotransmissão e controlar, equilibrar, né, o que estava desequilibrado. E aqui, só para vocês verem que não existe, então, sistema endocannabinoide só nos neurônios, né, só na membrana neuronal. O sistema endocannabinoide, ele está amplamente distribuído no nosso corpo, e ele controla diferentes funções. Então, ele está dentro da mitocôndria, ele está, como eu falei, nas células da micróglia, que são as células imunológicas presentes no nosso sistema nervoso central. Então, principalmente o receptor canabinoide tipo 2, que é o receptor mais associado ao sistema imunológico, né? Os astrócitos, que são outras células também presentes no sistema nervoso central, que antes também achavam que não tinha muita função, mas hoje a gente vê que tem uma função tão importante quanto os neurônios, também tem sinalização canabinoide, né? E toda essa sinalização, ela está acontecendo, é importante ressaltar que ela acontece sempre para visar a manutenção do equilíbrio, né? Ou seja, ela sempre está trabalhando a fim de que o nosso organismo esteja, então, equilibrado ou em homeostase. Por isso,
essas 3 atividades aqui do sistema endocannabinoide são as que eu gostaria que vocês saíssem daqui lembrando, né? A liberação sob demanda dos endocannabinoides, a ação retrógrada, né, do sistema endocannabinoide, do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico, e toda essa conversa de modulação que o sistema endocannabinoide é capaz de realizar, tanto central como periférico, para manter, então, a nossa homeostase ou a nossa saúde, integridade. Bom, e agora, então, vamos falar um pouco sobre as diferentes moléculas canabinoides, né? Eu expliquei para vocês que tudo começou a partir dos fitocannabinoides, que são as moléculas derivadas das plantas, né, planta cannabis sativa, principalmente, né, como o CBD, o THC e mais de 120 outras moléculas que já foram descritas na literatura que pertencem a essa classe, né, de fitocannabinoides, ou seja, são moléculas canabinoides, moléculas que atuam no sistema endocannabinoide, né, alteram, causam aí alguma alteração no sistema e são derivadas das plantas. E nós também temos os endocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pelo nosso próprio organismo, como a anandamida e o 2-AG, então endógenos, canabinoides endógenos, por isso endocannabinoides, mas ainda existe uma terceira classe de moléculas chamadas canabinoides, que são os canabinoides sintéticos, ou seja, aquelas moléculas que tentam, né, se assemelhar ou tentam parecer as outras moléculas canabinoides naturais, sendo o fitocannabinoides, mas que são, então, produzidas no laboratório, né, produzidas por humanos em laboratório, a fim, então, de ter diferentes moléculas, né, para fins de pesquisa, de utilização medicinal, enfim, diferentes finalidades, como é o caso do dronabinol e do napilone, que são análogos sintéticos ao THC. Mas existem já outros diversos canabinoides sintéticos, né, que já são utilizados, como eu falei, para diferentes finalidades, pesquisa, ensino, medicina e uso abusivo também, né, como aí droga recreativa, entre aspas. O que é muito importante ressaltar que é totalmente diferente, né, da cannabis, mesmo da droga, entre aspas, maconha, né, e criativa, é totalmente diferente dos sintéticos. Isso eu, inclusive, trouxe um post semana passada no meu Instagram, e estou falando bastante sobre isso lá, porque existe também, né, uma categoria de canabinoides sintéticos que são usados para fins recreativos em outros países, né? Então, borrifa em cima de outra erva seca, né? E vende como se fosse maconha, né? Cannabis, weed, mas não tem nada a ver, é uma droga sintética, ou seja, uma molécula que foi modificada propositalmente a partir de reações químicas ali, né? Para se ter, então, um componente parecido, mas não exatamente igual, que a gente não tem a mesma segurança que a gente tem com os fitocannabinoides, que, como a gente viu no começo da aula, são usados aí desde 2700 antes de Cristo. Então, agora a gente vai ver um pouco dos fitocannabinoides, que, como a gente sabe, vem, então, das inflorescências, ou seja, das flores das plantas fêmea da planta cannabis sativa, né? Então, não vem também da folha, como muita gente pensa, né? Como a folha é muito famosa, muito conhecida pelos desenhos, né? Enfim, associa-se a alta concentração de canabinoides na folha, mas não, elas estão presentes na inflorescência e também apenas ou principalmente das plantas fêmeas, né, as femininas, que são as plantas que produzem, então, essas células glandulares chamadas tricomas, que são as grandes responsáveis por manter ali estocado, guardadinho, né, os fitocannabinoides, terpenos, flavonoides e todas as outras moléculas, né, bioativas que a cannabis produz, a maioria delas, principalmente essas mais voláteis, né, essas oleosas, elas também são sintetizadas, secretadas
armazenadas nessas células glandulares chamadas tricomas. E a partir daí, então, com esse nosso alvo de interesse, né, são os canabinoides, a partir da retirada desses tricomas da planta cannabis, que vão estar cheio aí de fitocannabinoides, a gente começa a produção, né, de diferentes formas de utilizar esses fitocannabinoides, mas é importante que a gente saiba que na planta a gente não tem os fitocannabinoides na forma ativa que a gente conhece, ou seja, aquela forma que, por exemplo, o THC causa alteração na percepção da realidade, né, que é o famoso barato, ou efeito psicoativo, que na verdade a gente sabe que é um efeito psicotomimético, né, porque se a gente fala em psicoativo, é tudo que age no sistema nervoso central, e se a gente for ver o canabidiol, por exemplo, né, e outros fitocannabinoides, também agem no sistema nervoso central, eles têm essas ações, mas eles não são capazes de alterar a nossa percepção da realidade, né, causar aquele famoso barato da maconha, que quem é o responsável, então, por causar é o THC, só que na sua forma descarboxilada. Como assim, Stephanie? Bom, na planta cannabis sativa, essas moléculas, elas são sintetizadas, elas são produzidas na sua forma ácida. Por isso que, se você comer, ou fazer um chá, ou, enfim, triturar, nada disso é capaz de deixar a pessoa, né, enfim, de trazer essa alteração na percepção da realidade para as pessoas, ou deixar, né, com o famoso barato, porque ela vai estar consumindo apenas canabinoides ácidos, THCA, CBDA, CBGA, CBCA, enfim, todos os canabinoides, a maioria deles, eles vão estar nessa forma molecular, que é chamada, então, de forma ácida ou forma não ativa, que precisa ser, então, ativada por diferentes processos, né? Isso pode acontecer por diferentes processos. O principal e mais conhecido, né, é o aquecimento. Então, você aquece a erva, né, por tantos graus, 105 graus, por tanto tempo, para fazer, então, esse processo que é chamado de descarboxilação, ou seja, você vai remover o grupamento carboxila dessa molécula e transformar, então, a molécula ácida na sua forma não ácida ou forma ativa, porque aí sim, tanto o THCA se transforma em THC, o CBDA se transforma em CBD, e assim sucessivamente os outros fitocannabinoides se transformam nas suas formas farmacologicamente ativas, que vão, então, cada um deles, lembrando que a cannabis tem mais de 120, né? Então, não é só THC e CBD, existem outras moléculas, cada uma tem suas próprias características farmacológicas que vão reverberar, então, em diferentes atividades farmacológicas. Então, por exemplo, o THC, ele é um agonista parcial do receptor canabinoide tipo 1, e por esse mecanismo de ação, ele é capaz de trazer antinocicepção, então melhora na sensação da dor, ele consegue, né, deixar a pessoa sedada, trazer a sensação de relaxamento muscular, aumenta o apetite e causa as reações psicológicas e cognitivas que a gente já conhece. Já o canabidiol, como eu disse no meio da aula, ele não vai atuar principalmente ativando ou desativando, né, sendo agonista ou antagonista de receptor canabinoide, mas sim por múltiplos mecanismos, através de diferentes vias, o canabidiol é capaz de trazer, então, atividades como ação anti-inflamatória muito potente, anticonvulsiva, antipsicótica, neuroprotetor, antioxidante e também algumas características, né, anti-oncológicas, então, anti-crescimento das células de câncer. E, como eu disse, cada um dos outros fitocannabinoides vai ter, então, as suas próprias características farmacológicas. O que é interessante
Quando todos eles são administrados de uma forma conjunta, ou seja, você pega preparações da planta como um todo, da planta holística inteira, e faz um extrato, né, e pega aquela preparação e, enfim, purifica e traz um óleo que tenha não apenas, né, uma molécula, mas diferentes moléculas ativas presentes na planta cannabis, como é o caso dos óleos chamados full spectrum, essas moléculas elas interagem entre si de uma maneira sinérgica, já identificada, né, pelos cientistas, então já comprovada cientificamente, eles interagem de uma maneira sinérgica, aumentando então a potência, ou seja, a ação farmacológica dessas moléculas, sem precisar de uma dose muito alta, ou seja, o paciente toma uma dose menor e tem efeitos mais pronunciados, ou seja, menos efeito, menos chances também do paciente vir a ter um efeito colateral, né, porque ele tem aí também uma dose mais controlada e os efeitos esperados, eles vão estar, né, interagindo de maneira sinérgica, né, diferente aí desses efeitos colaterais, que é o que a gente chama do efeito comitiva, o efeito entourage, que então vai acontecer apenas nos compostos onde a gente tem, além do canabidiol, outras moléculas, como um pouquinho de THC, né, outros fitocannabinoides, como CBN, CBG, flavonoides, terpenos, outras moléculas ativas presentes na planta cannabis. Cada uma delas vai aumentando, então, essa sinergia entre essas moléculas, que é o que a gente chama de efeito comitivo ou entourage, que já foi comprovado que os pacientes, então, tomando doses menores, alcançam efeitos farmacológicos melhores, né, com menos dose e menos efeitos colaterais, né? Então, é um efeito benéfico que os óleos full spectrum apresentam, diferente do canabidiol isolado, que só são realmente moléculas de CBD purificadas, né? Então, esse efeito não acontece nesse tipo de óleo. Além disso, né, a curva chamada curvinho invertido é muito conhecida, principalmente dos fitocannabinoides isolados, porque ela é muito uma curva em U invertido muito acentuada. Então, vocês vão ver que a premissa da medicina canabinoide é começar com doses baixas e ir titulando até achar a dose ideal para o paciente. O start low and go slow. É que a gente consegue ver bem o porquê, né? Então, essa curva em U invertido, ela traz diferentes efeitos, né, efeitos opostos muitas vezes com diferentes doses, ou seja, uma dose baixa vai dar um efeito e uma dose alta vai dar o efeito contrário. É por isso que é sempre indicado começar com uma subdose e ir titulando para encontrar então essa dose ideal para aquele paciente, que a gente também vai ver que as pessoas respondem de maneira diferente, né, de maneira muito singular a essa medicação. Então, essa é a premissa sempre quando a gente fala de dose, já dando esse spoiler aí para vocês, comece com doses baixas e vá titulando devagar. Os óleos full spectrum, eles já não apresentam essa mesma curva, a curva não é tão acentuada, né? A premissa continua a mesma, start low and go slow, comece com doses baixas, vá titulando devagar até achar a dose máxima, né? A dose ótima, no caso, para aquele paciente, mas a gente não vai ter tanto esse efeito aqui contrário, rebote, como acontece com os produtos isolados, tanto CBD como THC. E aqui falando um pouco de segurança, né? Então, nunca na história houve um relato sequer de overdose,
é uma morte atribuída à overdose de cannabis, seja ela medicinal ou o que chamam de recreativa, né, o uso adulto, seja ela com alto CBD ou alto THC, né, diferente aí de todas as outras drogas que são vendidas e comercializadas, né, livremente em alguns países. E Oi, esse tô indo. gente, por favor, não esquece de deixar no mute o microfoninho de vocês, tá? Porque senão aparece aqui na gravação. Obrigada. E nesse próximo slide, então, que não está passando, agora passou, a gente consegue entender bem o porquê que isso não acontece, né? Então, aqui nesse cérebro de ratos, pesquisadores marcaram, né, os receptores canabinoides tipo 1 de acordo com uma cor. Então, roxinho era uma baixa densidade, então tinha uma pequena quantidade de receptor CB1, e o vermelho é onde tinha uma alta quantidade de receptor CB1. E o que a gente consegue perceber nessa imagem? As regiões relacionadas com alguns sintomas que podem ser melhorados com o uso medicinal da cannabis e dos fitocannabinoides, como o cerebelo, hipocampo, córtex, núcleo accumbens e gânglios da base, são regiões que são mais densamente povoadas pelo receptor canabinoide CB1, diferentemente de quando a gente olha para o tronco encefálico, é a região responsável, então, pelas funções vitais cardiorrespiratórias. Praticamente não existe receptor canabinoide tipo 1 nessa região, ou seja, é praticamente impossível um paciente vir a óbito de overdose de canabinoides, porque praticamente não existe esse receptor nessa região que controla, então, as funções cardiorrespiratórias, diferentemente, por exemplo, os opioides, que a gente sabe que são super perigosos, que têm uma janela terapêutica bem mais apertada, né, e que existem casos, sim, muito comuns, principalmente nos Estados Unidos, que já virou, né, uma síndrome lá, essa overdose pelo uso de opiáceos, que já são, né, mais presentes aqui no tronco encefálico, e podem causar, então, essa overdose. Aqui, então, para a gente fechar, trazendo alguns dos efeitos, né, tanto do CBD como do THC. O THC, ele é o principal, né, como eu já comentei, principal fitocannabinoide responsável pela atividade psicoativa da planta. A gente já falou sobre isso, né, mas em muitos lugares vocês vão encontrar isso psicoativo e não psicoativo, mas a gente sabe que o certo, né, seria esse psicotomimético, ou que não altera, né, não causa alteração da percepção da realidade, que o THC, então, é o principal responsável por causar euforia, disforia e ansiedade em alguns usuários, então aquela curva em U invertido para o THC, por exemplo, é muito comum, baixas doses ansiolíticos, altas doses ansiogênico, então causa ansiedade muito relacionado à dose do THC, né? Além disso, o THC também causa relaxamento, né, estado de felicidade, analgesia, né, também é muito conhecido por estimular o apetite, né, a famosa larica dos usuários. E já o canabidiol, ele é conhecido como um antagonista do THC, porque além de ele não apresentar nessa atividade psicoativa, ele atua contra, né, como se fosse um antipsicótico, porque ele vai atuar, então, né, como um antagonista, um modulador alostérico negativo do receptor canabinoide CB1, sendo, então, como se fosse um antagonista do THC e diminuindo, né, tanto as possibilidades aí de efeitos colaterais por conta do THC e também o efeito psicótico, né, do THC pode ser, então, reduzido com a coadministração do CBD, que também é muito conhecido pelas suas propriedades medicinais, né, principalmente a atividade
de supressão de convulsão, atividade anticonvulsiva, né? Mas ele também apresenta importantes outras atividades, como a analgesia, né? A atividade analgésica, ansiolítica, antidepressiva, ajuda na indução do sono, é um potente anti-inflamatório, ajuda na supressão do apetite, né, diferente do THC que estimula, né, ajuda na regulação de distúrbios do sono, principalmente os relacionados à ansiedade, né, já que o canabidiol atua também nos receptores 5-HT1A, a gente já vai ver, né? Então, esse canabidiol, né, que é o principal fitocannabinoide conhecido pelos efeitos medicinais, mas não o único, né? É importante a gente salientar isso, conforme eu já mostrei, cada um dos fitocannabinoides, eles têm uma atividade farmacológica e vão trazer benefícios diferentes, mas o canabidiol, então, ele ficou também mais famoso e é muito mais utilizado, principalmente por não trazer esses efeitos colaterais como a alteração da percepção da realidade, que muitas pessoas não querem, né? Então, ele tem sido muito utilizado, além disso, porque atenua os efeitos do THC, não causa dependência nem os efeitos psicoativos e tem essas importantes atividades anti-inflamatória, antioxidante e neuroprotetora. Bom, falando um pouco sobre a posologia via de administração, sobre posologia eu já dei, né, um spoiler para vocês do Start Low and Go Slow, então a titulação da dose, né, é a premissa principal na medicina canabinoide, e as vias de administração, existem várias vias possíveis, né, para a utilização dos fitocannabinoides para as diferentes indicações terapêuticas, mas aqui no Brasil, né, as vias permitidas pela Anvisa são a via oral, que é quando o paciente engole, ou a sublingual, né, ou por oromucosa, que é a mucosa oral, ou ainda via intranasal. Essas vias, elas têm diferentes, né, indicações e utilizações. A mais utilizada é a via oral e sublingual, pela facilidade, né, de administração. A sublingual, ela apresenta uma vantagem, né, porque ela não passa pelo efeito de primeira passagem hepático, que a via oral já passa, então a via oral tem uma perda considerável na biodisponibilidade dos fitocannabinoides, né, tanto CBD como THC, eles são metabolizados pelo fígado, né, intensamente, altamente metabolizados pelo citocromo P450 hepático, então a via oral perde muita biodisponibilidade pelo chamado efeito de primeira passagem hepático, que a via sublingual evita, né, porque a via sublingual já existe aqui toda uma rede, né, de irrigação, onde então esse medicamento cai direto na circulação já para ser distribuído, então ele pula essa etapa, né, da primeira passagem hepática, trazendo uma maior biodisponibilidade. Então, sempre que possível, a gente sugere fazer essa utilização sublingual, né, mas quando não, fazer então a administração oral, tanto na forma de gotas ou em cápsulas, como o paciente, né, se adaptar melhor. E, de preferência, quando for fazer essa utilização pela via oral, fazer a administração junto com os alimentos e, de preferência, com alimentos ricos em gorduras boas, né? Então, abacate, azeite, ovos, porque esses alimentos ajudam a absorção dos canabinoides, né? Porque, como a gente sabe, os canabinoides, eles são moléculas lipofílicas, né? São gorduras, eles também estão diluídos aí num óleo, que é o óleo de coco. Então, quanto mais esse substrato tiver, mais fácil vai ser para absorver, maior a biodisponibilidade. Por isso, então, os estudos também já mostram que essa administração pós-prandial, ela aumenta a biodisponibilidade, então é importante que isso seja observado. Além disso,
O canabidiol também ele pode se acumular, né, nos tecidos adiposos, justamente por ser lipofílico. Então, pacientes muito obesos podem ter aí alguma alteração na farmacocinética, mas só avaliar, né, e fazendo uma titulação gradual e retirada também. Sobre a faixa de dosagem não existe, né? Então, uma revisão sistemática de 2019 trouxe que os trabalhos usavam desde 1 miligrama quilo dia até 50 miligramas quilo dia, ou seja, era uma variação muito grande, né? Então, não existe realmente uma dose específica para cada condição, para cada patologia, para cada paciente. Essa é uma medicina individual e personalizada. Então, a indicação principal, né, sempre vai ser start low and go slow. Aqui essa revisão sistemática, né, do canabidiol, trazendo aqui esses dados, né, de tempo de meia-vida, que também varia muito de acordo com a via de administração, a biodisponibilidade, que eu comentei, que é bem baixa pela via oral, por conta do metabolismo de primeira passagem, né? E também aqui para a gente ver com pouca, né, informação relativamente a gente tem, porque de quase 800 artigos, só 24 tinham esses parâmetros farmacocinéticos, então ainda é uma ciência, né, que está em construção, mas que já traz para a gente esses dados tão importantes de eficácia e segurança de uso milenar. Aqui também, né, a diferença, então, no tempo de início de ação e de duração das diferentes vias de administração, tanto tópica, oromucosa, oral e vaporização, que a gente não pode prescrever aqui no Brasil ainda, mas a gente sabe que é bem mais rápida, né? Quando comparada, por exemplo, a oral e a oromucosa, que também tem um início de ação aqui um pouquinho mais rápido, justamente, né, por não ter esse metabolismo de primeira passagem, essa absorção no trato gastrointestinal, que demora um pouquinho mais. E aqui, para fechar, né, Start Low and Go Slow, são as principais revisões sistemáticas, os principais pesquisadores, nomes, né, os médicos mais renomados no mundo, eles usam essa premissa do Start Low and Go Slow. Não existe uma fórmula mágica, não existe receitinha de bolo, é a titulação da dose em cada paciente, começando com uma dose baixa, provavelmente subterapêutica, explica isso para o paciente, né, que a gente vai aumentando aos poucos, também por ser um produto, né, que não é, enfim, tão barato, para que ele utilize o menos possível dentro da condição dele, né, e que ele consiga atingir os resultados usando a menor quantidade de produto possível e, consequentemente, também tendo, né, menos efeitos colaterais. Então, essa é a premissa que todos os bons médicos e pesquisadores, né, e as principais revistas e publicações sobre o tema trazem, que comece com uma dose baixa, vá titulando, faça isso de maneira individual e personalizada. Para prescrição, não é necessário nenhum receituário especial, né, o receituário comum que os doutores já usam no dia a dia do consultório é o suficiente, e hoje em dia também está muito mais fácil de fazer essa prescrição, né? Antes a Anvisa solicitavam vários documentos e, enfim, né, pedia para o médico escrever um laudo técnico sobre o paciente. Hoje em dia nada disso mais é necessário, né? Então apenas a receita médica contendo o nome do paciente, o nome do produto, né, comercial, então Canamedes 3.000 miligramas, se vai ser em gotas ou em cápsulas, qual vai ser a posologia. É importante também colocar o quantitativo, a quantidade de frascos para a utilização anual, né? A gente sempre sugere deixar 12 frascos, porque é um número nem tão pequeno que limita, muitas vezes, o paciente de comprar em alguma promoção, alguma condição que a empresa ofereça, um número maior de frascos, mas também não chama a atenção das autoridades sanitárias, né, na hora da importação. Então, os médicos costumam colocar 12 frascos. Além disso, né, a posologia, a assinatura, data e CRM são os dados necessários para realizar essa prescrição médica
em formulário comum, que aí o paciente vai precisar entrar no site da Anvisa para fazer a autorização de compra e então entrar em contato com o representante da Canamedes para fazer a aquisição dos produtos que são vendidos, né, diretamente dos Estados Unidos para a casa do paciente via importação direta, tanto óleos full spectrum como os óleos de canabidiol isolado, ou seja, sem THC, são comercializados pela Canamedes, né? Então, na forma de gotas, então o óleo contendo, né, 3.000 miligramas de canabidiol full spectrum, ou seja, 3.000 miligramas de canabidiol, mais 0,3% de THC, que vai ajudar no efeito comitiva que a gente viu hoje durante a aula. Então, a gente tem o óleo full spectrum, tanto na versão em gotas, em óleo em gotas, como na versão em cápsulas gelatinosas, né? Cada cápsula contém 50 miligramas de CBD e o frasco todo contém 60 cápsulas, então também contém 3.000 miligramas de canabidiol, full spectrum, ou também na versão THC-free, ou canabidiol isolado, contendo também 3.000 miligramas nas duas versões, em cápsula ou em gotas, porém, essas versões são livres de THC, então não tem nem 0,3%, não vai ter efeito entourage. Certo, pessoal? Bom, agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada, fico à disposição também para qualquer dúvida, né? Deixo aqui os meus contatos, meu e-mail da Canamedes, meu Instagram, @explicanaves, que eu sempre coloco alguns conteúdos por lá, o LinkedIn, que também a gente sempre está disponibilizando conteúdo mais denso, como artigos relacionados a diferentes condições clínicas, e também os contatos da Canamedes, né, contato@canamedes.com.br é o e-mail, e o Instagram, @canamedes.brasil, também está com muita informação, a gente sempre faz live, movimento no Instagram, então sigam lá. E muito obrigada mais uma vez pela atenção de todo mundo, uma ótima noite, vamos agora abrir para perguntas. Ó, gente, estou vendo aqui as perguntas, obrigada. Calma, de começar. O outro nome do sistema endocannabinoide expandido é sistema endocannabinoidome, doutor. Vou colocar aqui do lado, aqui no chat para vocês. Esse sistema expandido, que aí já entra, né? Receptor vaniloide, PIPAR, 5-HT1A, ixi, um monte de coisa, um monte de via intracelular, coisa mais linda do mundo. Pode falar, se alguém queria falar, pessoal, pode abrir o microfone e falar, agora estão liberados. Amparo perguntou sobre o uso de cannabis em paciente com outros vícios. Sim, sim. Existem diferentes trabalhos já que apontam para essa utilização e indicação clínica também, já a gente já tem médico que usa, né, tanto o canabidiol, ou aqui no Brasil não, né, no Brasil usa muito canabidiol, mas a cannabis, né, o uso da cannabis fumado é utilizado em países, né, que tem essa questão de redução de danos, por exemplo, né, e é uma das principais utilizações também para ir fazendo esse desmame, né, ou para, enfim, tirar aquele, né, como falam,
aquela vontade que o paciente fica, né? Então, é muito utilizado também. E aqui no Brasil já estão utilizando o canabidiol, doutor. Depois posso mandar também alguns artigos que eu tenho aqui sobre isso, se o doutor quiser. Ai, calma. Explicar se tem experiência em doença inflamatória crônica. Olha, doença de Still eu não conheço, mas tem em síndrome do intestino irritável, em psoríase, em esclerose múltipla, né? Todas as doenças com fungo inflamatório crônico, a doença de Crohn. Então, assim, doença inflamatória crônica, acho que o canabidiol cai como uma luva, sabe? Porque ele vai atuar no sistema imunológico, vai atuar na inflamação, nas cascatas inflamatórias. Então, assim, é bem interessante. Qual o melhor canabinoide e dose? Nesse caso, seria mais canabidiol mesmo, mas, assim, full spectrum, né, que é esse que tem o efeito comitivo, o efeito entourage, e a dose, como eu comentei, ir titulando, né, começa com doses baixas e vai titulando do mesmo jeito. Não existe um mínimo e não existe um máximo. Tem gente que com 2 gotas, pessoal, 2 gotas, a pessoa já fica bem. Então, por isso que a gente pede para começar, porque existem essas idiosincrasias, né? Então, essas diferenças. A pessoa, desculpa, semana passada estava meio ruimzinha da garganta, ainda estou em recuperação aqui. Mas, então, existem essas diferenças, né, entre as respostas entre os pacientes, tanto que existe no mercado já, assim, eu não acho que seja, nossa, super importante, primordial para prescrever, mas é legal, né? Existem alguns testes genéticos que vão te dar um norte se você, como é, né, o seu metabolismo de THC, de CBD. Então, às vezes, né, isso pode ajudar nessa parte da dose, se alguma pessoa é mais sensível ao THC, ao CBD, né, para realmente usar uma dose menor, mas a titulação da dose ela consegue com segurança trazer, né, esse norte para o paciente, aí, principalmente esses óleos full spectrum, por isso que a gente, então, indica começar com uma dose bem baixa, mesmo subterapêutica, que 2 gotas, né, do óleo Canamedes, que é um óleo concentrado, isso também é importante de frisar, porque existem óleos que não vão ter 3.000 miligramas de CBD em 30 ml, que vão ter 300 miligramas, sabe? Então, isso também é super importante, é o principal na hora de saber quantidade de gota, né? Porque não importa a quantidade, né, de líquido, a gente tem que saber qual a concentração de canabidiol a gente tem ali dentro. Então, o produto Canamedes é um óleo que tem uma qualidade muito alta, é um óleo puro, que tem esse processo industrial, desde a semente, da genética até o produto final, com, né, certificado de qualidade, certificado de análise. Então, é um produto, né, com uma dosagem boa, uma concentração alta. Então, a gente indica começar com 2 gotas e ir titulando aos poucos aí, né, para achar essa dose, mas não existe uma dose máxima. O que que vai acontecer? Quando o paciente começar a usar a passada dose, ele vai poder começar a sentir mais os efeitos colaterais um pouco mais aguçados, né? O que são esses efeitos colaterais? Aumento da sonolência e alteração gastrointestinal, principalmente. Esses são os 2 principais efeitos colaterais. Então, não vai ser, né, como a gente conversou, diferente do opioide, né, dos medicamentos controlados, eles não trazem efeitos colaterais tão agressivos, né, tão importantes assim. E aí, tendo, né, começando a sentir esses efeitos, a gente já volta um pouquinho nessa titulação de dose, né? Então, assim, eu digo que não existe uma dose alta, né, uma maior, um máximo, assim, a dose eficaz, DL50, né, que é a dose letal 50, assim, muito, 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 muito alta, né, de THC, de CBD, então nem, acho que nem tem
né? Então, fiquem tranquilos com essa questão da segurança, porque o que realmente vai ditar vão ser esses efeitos colaterais que são mais leves. Uma vez, eu até cito sempre esse caso da minha mãe, porque, né, eu falo, tem que acontecer em casa para gente contar para os outros. A minha mãe, ela rompeu o tendão, o ligamento do ombro, então ela estava com muita dor, muito inflamada, e ela tomava canabidiol, full spectrum. Ela chegou a tomar, ela chegou a tomar 6 cápsulas de 50 miligramas cada cápsula, né? Essa Canamedes, full spectrum, por dia. Isso é uma dose considerada alta, e ela não sentia nada, ela se sentia super bem, porque naquele momento ela estava precisando, né? E aí teve até uma vez que ela estava com muita dor, e aí ela era Natal, ela ia para casa da minha tia, ela tomou 3 cápsulas de uma vez, e aí ela ficou muito sonolenta, com o olhinho assim, mais fechado, mais sonolenta, né? O pessoal começou a brincar com ela e tudo, né? Porque, ai, exagerou. Agora a gente imagina se esse medicamento não é um fitocannabinoide, mas um opioide. E a pessoa fala, ah, eu tô com muita dor, nossa, eu preciso ir na casa do meu irmão, é Natal, o que eu vou fazer? Eu vou tomar mais remédio para dor e vou. Se isso acontece com o canabinoide, ela não ia, com o opioide, ela não ia ficar na Natal, né, só com um pouquinho mais de sonolência. Ela podia ter acontecido uma coisa muito pior, né? Então, eu uso esse exemplo, às vezes, né, para falar sobre essa questão de dose, que também é super individual, né? Eu, por exemplo, eu tomo 6 gotinhas, se eu tomo de dia já me dá um pouco de sono, se eu passo dessa dose já me dá um pouco de sono, então é realmente de pessoa para pessoa, vai testando, não existe nem a dose mínima, como eu comentei, tem gente que responde com 2 gotas, e tem gente que vai precisar de muito mais, né? Como foi no caso da minha mãe. Mas isso é totalmente individual, tá, pessoal? Não tenham medo. Hum... Então, doutor Guilherme, sobre o sistema GABAérgico, né, normalmente, o sistema endocannabinoide, óbvio, tem muito ainda, né, a ser entendido, a ser pesquisado, né, mas o que acontece? Ele vai modulando todos, tanto a inibição da inibição, então, principalmente no GABA, ele atua, né, por exemplo, na dor, inibindo a inibição, sabe? Então, ele tem um efeito contrário, acho que não sei se deu para entender, né? E justamente na ansiedade, ele também trabalha assim, e também trabalha, eu não coloquei o slide das ações do CBD em cada receptor, mas o canabidiol, ele atua no receptor 5-HT1A também. Então, essa é outra maneira. Além disso, como eu comentei, ele aumenta o aporte de anandamida pela via indireta. Como? Ele vai bloquear a FAB, né, que é essa proteína que vai fazer a recaptação celular da anandamida, ele vai inibir a FAH, que é a enzima de degradação. Então, por essas vias indiretas, ele consegue essa modulação também, né, de outras maneiras, atuando principalmente na diminuição da ansiedade, né, com efeito ansiolítico principalmente. Paciente obeso pode apresentar alguma reação adversa? Não, reação adversa não. O que pode acontecer é tanto demorar mais, né, enfim, para atingir ali um platô, porque você vai ter essa maior, como fala, esse depósito maior de gordura, né, mais significativo. Então, às vezes, você vai precisar, às vezes, ir aumentando um pouco mais a dose até atingir esse platô, né? Então, essa farmacocinética pode ser alterada, e também na parte de distribuição, porque você vai ter ali, né, na gordura, então, um acúmulo importante de canabinoide. Então, às vezes, não sei, o paciente emagrece muito, né, de um mês para o outro, você pode ter alteração, né, circular ali dos endocannabinoides por conta disso. Então,
é importante, assim, prestar atenção, mas não tem nenhuma alteração ou contraindicação para esse uso, tá? É só informação mais técnica mesmo de farmacocinética. Obrigada. Consegui responder, doutor Guilherme, a pergunta do Gaba? Qualquer coisa, gente, você me pergunta aqui. Pode ligar o microfone, a gente vai trocando uma ideia. Discussões são sempre bem-vindas, todo mundo gosta, eu acho, de, né, uma interação, a gente vai trazendo novos olhares, novas perspectivas. Então, por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estamos aqui para isso. Esse é o momento. Eu agradeço, Stephanie. A resposta foi bem assertiva. Realmente tinha essa dúvida, porque a gente sabe, né, que o potencial do canabidiol como um ansiolítico, né? E realmente você me explicou ali dos receptores GABAérgicos, né? É importante mesmo, porque ele, de certa forma, ele acaba inibindo, né? E modulando mesmo a produção do neurotransmissor GABA, né? Então, bacana. Obrigado aí pela resposta. Imagina, que isso. Muito obrigada pela participação. Uma honra, doutor Guilherme, estar aqui hoje, gente. Doutor Guilherme é um dos principais prescritores aí, profissional cientista incrível, super conhece também, maravilhoso. Muito obrigada aí por estar conosco nessa noite. Quem mais tiver alguma dúvida? Perguntaram aqui sobre interação. Então, como os fitocannabinoides, eles são metabolizados principalmente pelo citocromo P450, hepático, que é o principal metabolizador das outras drogas, existe possibilidade de interação com os medicamentos, né? Quase todos que são metabolizados por lá, mas principalmente para algumas drogas, principalmente anticonvulsivantes, né, que a gente já sabe que tem uma alteração da biodisponibilidade, né, então, principalmente da outra droga, por eles competirem por esse metabolismo, a gente pode ter, né, tanto um aumento na biodisponibilidade do outro medicamento, como, né, uma competição ali, uma diminuição. Então, existe, né, essa possibilidade, o que também não significa que não deva usar concomitante. O que a gente também sempre sugere e indica fazer, né, dar uma olhadinha, principalmente se é um paciente polimedicado, né, nesses horários de tomada, como que está essa organização, né, da posologia desses medicamentos, se tem alguma interação muito importante, normalmente não tem. O que tem são esses anticonvulsivantes e antiagregante plaquetário, que também pode ter alguma alteração, mas como a gente faz a titulação da dose, essa questão também acaba, claro, a gente tem que prestar atenção, isso acontece, então ficar atento à dose, e acaba também diminuindo, né, a dose quando a gente insere o canabidiol nesses pacientes que fazem politerapia, a intenção sempre é reduzir a dose dos outros, então, principalmente, né, antidepressivo, anticonvulsivante, que a gente sabe que vai ter essa sinergia, digamos assim, já dá para começar a diminuir um enquanto está titulando e aumentando o outro, né? Para justamente ir acertando e ajudando também no desmame dessas outras medicações. THC pode causar arritmia cardíaca? Nossa, eu vi que THC em altas dosagens, pode causar alguns comprometimentos cardiovasculares, mas o que a gente está falando aqui, essas doses, até o full spectrum, ele tem até 0,3% de THC. Então, essa quantidade de THC não vai causar nenhum efeito central, então não vai dar barato, não vai causar alteração na percepção da realidade, não vai dar dependência, né? Enfim, não vai ter esse tipo de problema, né? De, enfim, desregulação cardíaca, porque é uma concentração realmente muito baixinha, só para ajudar no efeito comitivo ou efeito ancoragem. Mas
quando a gente fala, né, do uso recreativo, né, de altas dosagens de THC, isso pode acontecer. Deixa eu ver o que mais. Aqui, realmente algumas coisas acontecem na nossa casa. Prescrevi para o meu marido full, ele teve crise de pânico na minha frente. Graças ao Edu e Canamedes, logo consegui isolado para ele, é o ideal. Pô. Olha que importante que é esse relato, né? Porque a gente sempre fala que o THC, né? Muita gente demoniza o THC e fala, o THC causa esquizofrenia, né? É muito importante esse relato, porque isso não é verdade, né? A gente sabe que o THC, ele pode desencadear, né, trazer um pouco mais, anteceder uma crise psicótica em pacientes que estejam, né, predispostos geneticamente para esquizofrenia, psicose, que tenham já essa condição, né? Então, por isso que eu sempre falo, né, alguns médicos, eles não usam produto nem que tenha 0,3% de THC, que é o caso do full spectrum, nesses pacientes, né, gestantes, também é um grupo de pacientes. Então, esse caso, né, de pacientes que têm histórico familiar de psicose, esquizofrenia, ou gestante, lactante, eles acabam utilizando o canabidiol isolado, né? Porque a pessoa, mas se o outro é melhor, por quem que vai usar o isolado? Justamente nesses casos onde a pessoa, né, não pode ter o contato com esse THC, provavelmente ele deve ser um metabolizador muito lento de THC, então doses baixas para ele já conseguem, né, dar uma ativada no sistema que ele não precisaria, né? E aí ele acaba tendo esse efeito colateral que no caso do isolado, aí ele já funciona muito bem, né? Porque o isolado, ele canabidiol, na verdade, ele vai ser um antipsicótico, né? Então ele vai ajudar, na verdade, muito melhor esse paciente, muito legal. Obrigada, gente. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado da didática. Eu sempre tento trazer de uma maneira mais fácil, mais simples, né? A gente vai conversando. Acho que é isso. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não sei se eu deixei de responder alguma aqui. Pelo que eu estou olhando, eu acho que não. Bom, mas se vocês tiverem ainda alguma dúvida, já sabem onde me encontrar, né? Eu deixei, então, meu e-mail, meu Instagram, @explicannabis. Vocês têm também os contatos da Canamedes, @Canamedes Brasil, o contato, @canamedes.com.br. E se vocês quiserem, é verdade, verdade. Em breve, pessoal, a Canamedes vai lançar também outros fitocannabinoides, como eu comentei, né? Existem outras moléculas que têm outras funções, né? E duas delas que estão sendo muito pesquisadas ultimamente é o CBN, o canabinol, e o CBG, o canabigerol. Essas duas moléculas são utilizadas, CBN, principalmente para insônia, na questão da modulação do sono, né, do ciclo circadiano, o CBG principalmente para modulação de dor em pacientes que também não podem usar o THC, porque o THC ele é muito importante na modulação da dor, principalmente. Então, tem alguns pacientes que precisam de uma dose maior de THC, mas como a gente viu aqui, né, temos casos de pessoas que não podem ter esse contato com altas doses de THC, então, para isso, o CBG vem por aí, né? Vem novidade, vem coisa boa por aí. E a gente mantém vocês, então, atualizados sobre essas novidades, para vocês já levarem para o paciente de vocês, para eles poderem ter acesso, então, a essa medicina. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui até agora, né? Ter tanta gente assim interessada em aprender, em saber mais, em poder trazer, proporcionar para os pacientes de vocês mais uma opção terapêutica, né? Uma opção tão interessante que a gente está aprendendo agora, né? A prescrever, a indicar,
E, então, eu fico aqui à disposição para ajudar no que vocês precisarem, o que eu puder, estarei aqui para ajudá-los, podem contar comigo, me mandem mensagem, se vocês quiserem um artigo, né, como eu falei, a gente também está sempre produzindo artigo, conteúdo sobre alguma patologia específica, uma condição específica. Então, se você quiser ter acesso a esses artigos, vai lá na nossa página, na Canamedes, na minha página, no LinkedIn, tem todos os artigos, pede para os representantes, que eles também mandam para vocês. E se não tiver nada ali, eu queria muito um artigo sobre psoríase, mas não tem. Pode pedir, me manda mensagem, faz uma sugestão, que eu vou adorar receber essas sugestões de vocês e escrever um artigo direcionado para a necessidade de vocês. Combinado, pessoal? Um grande beijo para todo mundo, boa noite e até a próxima. Um abraço.